Existe um veto na Câmara, já tramitando há mais de 30 dias, com relação a um projeto de lei, onde o jurídico, a parte jurídica do Poder Executivo, achou que era inconstitucional. Então, eles encaminharam uma proposta de veto e encaminhou a gestão do município, e a gestão acatou o parecer jurídico. Eu tenho como provar que esse parecer jurídico lá está errado. Então, porque a emenda diz que é um direito a uma proposta que dispõe sobre política municipal do uso de cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos à base da planta pelo SUS. No entanto, oferecer ônus inesperados e superiores aos cofres públicos. Aí vem um monte de situação que vem falando sobre esse caso. Só que eu não sei porquê, nós temos aqui relacionado já em alguns municípios, isso há 6 meses atrás, eu já tinha aqui o município de Salvador, Porto Alegre, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, São Paulo, Goiânia, Alagoas, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e grande parte do norte, do Distrito Federal do Piauí, Teixeira de Freitas, Porto Seguro aqui do lado, todo mundo já entrou nessa questão, porque essa medicação ela não é responsável simplesmente para tratar de assuntos de crise epiléticas, de insônia, ou de espacites ou de outros. Ela é responsável por resolver o problema de pessoas que têm patologias neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, coreia de Wigton, inflamatórios, diabetes mellitus tipo 1, que hoje eu acho que 50% a 60% da população que não tem ainda está ali nessa correria para evitar que tenha, autismo, diversos tipos de câncer. Então, é uma medicação de extrema importância e nós não invadimos competência do município, em hipótese alguma, quando se trata desse assunto, porque nós temos um jurista no nosso país, o nome dele, que é muita coisa que esse parecer que eu tenho, e eu não sou jurista, mas o senhor Cavalcante Filho, ele diz o seguinte, que, a partir do momento que, nesse sentido, é a doutrina do mestre Cavalcante Filho, para quem, na Constituição Federal, não impede o Poder Legislativo de iniciar projetos de lei sobre políticas públicas, pois a iniciativa privativa não é regra do ordenamento, mas sim, pelo contrário, deve ser aplicada em estrito sensu. A gente tem que entender que a possibilidade de iniciativa parlamentar em projetos de lei que visa instituir políticas de programa que levem ao bem-estar das pessoas. O projeto de lei, ele deixa a critério da Secretaria de Educação, de Saúde, para que, portando o paciente um laudo com a prescrição médica, no médico especialista na área do problema de saúde em questão, com o CID especificamente sendo explicado, dá a esse paciente a condição de que ele tenha o uso desse medicamento. Então, assim, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediamente, políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acervo universal e igualitário, as ações e serviços para a promoção e proteção de recuperação. Eu tenho informação por parte de lideranças do governo que a própria gestão, ela compreendeu que o jurídico cometeu um pequeno deslize, não é um erro. Ele se apegou em algumas questões e fez com que esse veto viesse para casa. O veto estando na casa, ele não pode mais retornar. Ele tem que ser votado, já pertence à Câmara de Vereadores. Então, Edivar, a gente trabalha voltado à melhor qualidade de vida da sociedade e do povo de Eunápolis. E eu nunca deixarei de fazer isso, porque o fato de uma doença crônica, ou mesmo terminal, não significa que o paciente não deva receber os tratamentos necessários. Circula aqui pela região, inclusive tem vereadores aqui que fizeram algumas doações, um vídeo em Teixeira de Freitas, onde dois irmãos gêmeos, eles sofrem do autismo agressivo, do autismo severo, como é chamado,
eles se automutilam, eles batem a cabeça no chão, eles vão ver amarrados, têm idade hoje, acho que de 14 a 15 anos. A mãe não pode trabalhar, o pai, pelo que me disseram, até saiu de casa, que não suportou. E tem um médico que tem um programa muito interessante em Teixeira, que é o Salvar, que um médico faz parte disso, e ele dá o seu depoimento informando que necessita que as pessoas enviem imediatamente recursos para que aquelas 2 crianças façam uso do canabidiol. Então, eu peço aqui ao vereador Adeilson, ao vereador José Carlos, ao vereador Jairo, ao vereador Renato, Marcos, vereador Arthur da Pé, Arilma, vereadora Carmen, vereador Pedro, vereador Fábio Arruda, meu amigo Walterlan, Francis, vereador Wellington, vereador Tiago, que a gente possa votar contra esse veto, porque a informação que eu tenho é de que não existe também o interesse por parte do governo mais de vetar, mas se perdeu-se o prazo, se exauriu os dias, e é necessário que a gente vote. Então, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que façam uma análise hoje e não votem pela questão política, nem pela questão pessoal, mas vote pela obrigação que cada um de vocês tem ao receber a quantidade de votos depositada na urna, o dia de sol, de chuva, onde milhares e milhares de pessoas saem de suas casas para depositar aqui nesse parlamento de 17 pessoas a confiança de que dias melhores poderão chegar à nossa cidade. É isso que eu quero pedir encarecidamente a cada um de vocês, que por unanimidade possamos derrubar esse veto e de que essa lei possa ser sancionada. E por quê? Porque outros municípios já existem. O Estado de São Paulo, o governador fez isso através de um deputado, a cidade já está recepcionando isso. E quando você faz política de prevenção à saúde, você economiza muito, tanto financeiramente como psicologicamente, na mente das pessoas e na vida de cada um. É porque é muito fácil você ficar de cá pensando que é difícil, mas vai ter dentro de sua casa uma pessoa com Alzheimer, vai ter dentro da sua casa uma pessoa com mal de Parkinson, com doença do Crohn, com o autismo severo, e vocês verão e sentirão na pele o que é ter que estar naquilo ali e viver aquilo constantemente. O amor que você cria por aquela situação supera qualquer dificuldade que você passa. Eu tenho um neto que tem autismo, não é severo, mas ele necessita de medicamento. Eu hoje tenho condições de comprar para o meu neto a medicação, mas os pais deles não têm, assim como a maioria das pessoas que vivem em nosso município. E eu não estou falando só do autismo e legislando em casa própria, porque o medicamento serve para cuidar e tratar de vários segmentos de procedimentos de saúde que o nosso município muito carece disso. Então, está aqui o meu pedido. Então, concluindo aqui minha fala, como vereador desta casa, quero deixar aqui minhas felicitações a todos por mais um ano. Quero deixar aqui o meu abraço, meu forte abraço a todas as pessoas que vieram aqui durante esse período prestigiar as sessões. Pedir a você que está aí que o próximo ano, um ano eleitoral, você faça a sua reflexão e compareça mais à Câmara para observar o trabalho dos seus vereadores. E a mensagem que eu quero deixar com relação a gente poder votar derrubando esse veto que foi proporcionado pelo jurídico que se equivocou, eu quero entender dessa forma, que o jurídico se equivocou, e dizer que uma pessoa doente, mesmo tangenciando os limites da morte, não deixa de ser humana, devendo ser alimentada nas suas esperanças. E para essas pessoas, a esperança, abaixo de Deus e do cuidado da família, é essa medicação. Obrigado a todos e um bom dia.